Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo IPM. Eu sou o Dr. Carlos Moreira Neto, diretor do Instituto Professor Moreira, braço de ensino e pesquisa do Hospital de Olhos do Paraná. E no episódio de hoje, o episódio número 4, nós vamos falar sobre o programa de fellowship de catarata e cirurgia refrativa. E hoje, para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a doutora Jéssica Calisto e o Dr. Rafael Zorato, que são fellows de catarata e cirurgia refrativa, e o Dr. Andreu Parra, meu amigo, vizinho de consultório, e que é chefe do setor, juntamente com o Dr. Marcelo Vilar, e que é uma unanimidade em exames de pré-operatório de catarata, e vai falar sobre isso aqui no dia de hoje também. Mas o objetivo é ouvir de vocês, né? Para que vocês possam compartilhar também um pouquinho da experiência que vocês estão tendo aqui nesse ano de fellow. Queria, então, que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da onde vocês são e, principalmente, como e por que escolheram o IPM e o Hospital de Olhos do Paraná. Então, por favor, Jéssica, começamos com você. Olá, doutor. Queria agradecer primeiro o convite. Meu nome é Jéssica, eu sou daqui de Curitiba mesmo. Para quem não me conhece, eu acabei fazendo residência em outro lugar, pelas circunstâncias, mas sempre almejei fazer o fellow no Hospital de Olhos, por ser referência, tanto de cirurgias, quanto de profissionais, quanto de ensino. Então, me imaginei ali sempre passava na frente e era ali que eu queria ficar, assim. E não me arrependo nem um segundo. Que bom. Não, eu lembro que você, no ano passado, me ligou e falou, doutor, eu quero fazer aí, enfim, e deu certo, que bom, a gente está bem feliz com você, na nossa instituição. E você, Rafael? Tudo bem, belezinha, doutor? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Zorato, eu sou do interior, sou de Loanda, Paraná. Fiz faculdade de medicina em São José do Rio Preto e oftalmologia no interior de São Paulo, em Marília. E aí, mas como eu sou aqui do Paraná, eu sempre almejei voltar para cá, pro estado. E o Hospital de Olhos é referência lá no interior. Quando a gente pensa em oftalmologia, em excelência, a gente sempre pensa aqui no Hospital de Olhos. Então, desde o ano passado já me preparei, já pensava nisso. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente está aqui nesse primeiro ano aqui de fellow, aproveitando bastante e bem feliz pela escolha. E quando você falou assim, puxa, eu tenho interesse em fazer o fellow no Hospital de Olhos do Paraná, era mais pelo volume? Qual é o motivo real da tua escolha? Você ouviu falar bem, mas você veio aqui, você conheceu, você falou, puxa, eu quero um volume cirúrgico, eu quero aprimorar um pouquinho já a minha técnica que eu tenho bem desenvolvida. Qual foi o motivo de você procurar o nosso ensino? O principal foi porque eu tenho oftalmologista na família, né? Meu pai é oftalmo, e ele conhece alguns profissionais, tudo sempre me falou do hospital, me falou bem. E aí, a partir do terceiro ano de oftalmologia, quando eu vim fazer o estágio aqui, para eu conhecer desde a parte, né, a estrutura, o corpo docente, tudo, eu gostei. Eu vi que você tem um volume cirúrgico importante, então você consegue operar. E você também tem a parte de lentes intraoculares também, com uma discussão bem rica com os chefes. Então, o que me pegou bastante, porque a oftalmologia, ela tem esse mix, né, de você ter um volume importante, mas você também sabe bem indicar uma lente e tudo mais. Então, essa foi o principal quesito, assim, que eu falei assim, não, é lá que eu vou querer, né? Quando eu pensava nisso, desde a discussão antiga com meu pai e tudo, daí eu pensava nisso mesmo. Legal. Já que a gente está falando em chefe, então vou abrir aqui a nossa conversa com o Dr. Andreu. Andreu, a primeira pergunta que eu tenho para você é, quando você que tem contato e lidera esses jovens aqui no setor de cirurgia de catarata e cirurgia refrativa, o que você observa que mais existe a necessidade de ensinar? Qual é a maior lacuna quando os residentes terminam sua residência e vêm para o fellowship? Eu sei que isso varia de serviço para serviço, onde foi feita a residência, mas aonde você vê que a nossa instituição acaba agregando mais na formação dessas pessoas? Sim, bom, é claro que o Hospital de Olhos é muito conhecido pelo volume cirúrgico, então isso é um diferencial muito grande, mas respondendo a sua pergunta, um grande diferencial são os exames complementares, porque essa é uma lacuna grande, né? Quando a gente faz a residência,
a imensa maioria dos serviços, você vai sair com uma noção no máximo de uma topografia, uma microscopia especular, geralmente é um exame máximo que você viu, uma biometria simples ali, alguma coisa do tipo, né? E com os fellows, no dia a dia, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de passar com eles diretamente numa tomografia de córnea, num Galilei, né? Levar numa biometria óptica, explicar, tirar as dúvidas ali junto, e utilizar na prática, né? Porque o exame relacionando, né, no nosso dia a dia. Os fellows nos acompanham no dia a dia de consultório. Então, fazer aí casar, né, todo esse raciocínio do atendimento do paciente com o exame complementar sofisticado que a gente tem acesso para poder fazer um direcionamento do melhor tratamento para o paciente. No caso da catarata vai ser uma boa indicação de lente, e hoje são muitos tipos de lente, então é uma lacuna gigante que sai na formação do SUS. E hoje não basta saber operar catarata, você saber operar catarata e colocar a lente padrão no mercado atual brasileiro não chega a lugar nenhum, né? Infelizmente. Acho que felizmente, né? Que bom que a gente tem essa qualidade para entregar na oftalmologia brasileira. E na refrativa é mais ou menos parecido. A gente sai o fellow chega pra gente, né? Terminando ali a residência com uma ideia no máximo do que é uma topografia de córnea, né? Nunca viu ou tem pouca noção de uma tomografia. Então, entender bem uma tomografia, saber os limites da cirurgia refrativa, qual técnica vai ser indicada, se vai ser PRK ou LASIK, depois nos acompanhar na cirurgia, efetivamente realizar a cirurgia, né? Então, essa questão dos exames e esse aprofundamento nos exames complementares, eu vejo que é uma lacuna grande, tanto na refrativa quanto na catarata. A gente dispõe de biômetros ópticos, né, como o Lenstar, o Galilei G6. Para catarata a gente usa também o APD Scan, e aí por diante. Varium nas cirurgias, né, para guiar. Então, é uma cirurgia digitalizada, como é dito, né? Então, para guiar lentes tóricas, todos, essa parte de aprender no dia a dia, indicou a lente, qual lente tórica a gente vai colocar, esse raciocínio junto com o preceptor, e depois ver como isso funciona, né? Não adianta saber qual lente tórica vai ser colocada, mas como eu vou alinhar ela no eixo, como que eu vou usar aquele cálculo que a gente fez, né? Lá no centro cirúrgico, como é que vai ser esse dia a dia, como que eu mexo no Varium, como que eu faço aqui no microscópio pro olho do meu paciente conversar com a referência do Varium, né? Então, isso são muitas informações, muita coisa para ser refinada em um ano, né? Exatamente. A gente já vai voltar com você. Antes de entrar em quantas cirurgias vocês já fizeram nesses 4 meses, acho legal vocês contarem um pouquinho. Jéssica, como é que é a rotina para aquele residente que está almejando fazer parte do nosso time como fellow de catarata e cirurgia refrativa? Conta um pouquinho da rotina de vocês. Eu acho uma rotina bem justa, assim, pelo que o hospital propõe. A gente sabe que o fellow é um ano puxado para todo mundo, mas é um ano da tua vida que você tem que aproveitar ao máximo, assim. E mesmo assim você tem muitas oportunidades. Então, a gente tem a parte do SUS, de atender paciente, de volume, de operar bastante paciente. A gente tem a parte com os chefes, de aprender a atender em consultório, aprender em aparelhos de diversos tipos. A gente tem a parte de acesso, você como médico ali sozinho, de você poder ser o médico principal e propor uma cirurgia para o paciente, fazer o paciente acreditar no teu potencial, acreditar em todo o teu aprendizado, em tudo que você vivenciou ali, você ter teu paciente, não só acompanhando chefes, e aprender o que o doutor estava comentando, assim, eu acho que para mim o principal é a indicação de lente, que não é só operar, você tem que dar o melhor resultado para quem está ali na tua frente, porque essa pessoa vai voltar, vai trazer outras pessoas, e é a vista dela, né, para toda a vida, não é uma coisa que você vai ficar consertando depois. Sim. Então, acho que para mim o principal é esse aprendizado de que exame pedir, como aplicar isso no dia a dia.
E a gente tem vários tipos de oportunidades, assim, que você tem que correr atrás um pouco também, senão fazer o básico ali todo mundo faz. Você tá ali, você acaba indo. Mas se você corre atrás, você ganha um pouquinho a mais, um refinamento diferente, assim. Eu ia deixar para depois, mas eu vou aproveitar a tua deixa aqui. Quando você fala de justamente refinar o teu resultado, você, na rotina de vocês, aí eu já coloco aqui para o Rafael para ele participar também, vocês têm a oportunidade de debater, de discutir isso com os chefes de vocês? Isso aí é uma das coisas mais legais aqui, porque não importa o horário, não importa o paciente, a gente tem o WhatsApp do chefe, discussão de caso, discussão de lente. Com o doutor Andreu mesmo, recentemente, eu estava discutindo um caso e tudo. Ele falou assim, ó, tá vendo? Por isso que é legal você ir atrás, ó, você tá com dificuldade nisso, nisso, nisso. Quando a gente vê o chefe fazendo é uma coisa. Quando você vai lá fazer é outra. Pegou, e aí ele já te explica, já te orienta. E o que é mais legal é nessa parte, porque você tem um SUS, né, que você vai lá, muitas vezes, né, aquele ambulatório, os pós-operatórios e tudo, e você também tem o contato com o chefe. Então, a oftalmologia é muito assim, né? Você tem que ter contato com tecnologia e contato com lentes. E essa parte da lente é bem rica mesmo, a discussão, sim. Então, você tem a condição de você, como médico oftalmologista, indicar a lente. Então, você tem essa responsabilidade, tem que indicar a lente certa. Mas, ao mesmo tempo, você ainda está aprendendo. Então, você se sente muito acolhido pelo chefe de falar assim, ó, tá, paciente, é melhor fazer isso, marca um retorno, a gente vê, qualquer coisa, fala comigo e tudo mais. Então, essa é a parte mais legal que eu acho do estudo. Porque, além do volume, porque volume você pode ter mutirões daqui para frente e tudo mais, mas essa parte de tecnologia e discussão de lente é assim, se fosse para eu escolher um ponto, esse é o principal, na minha opinião. Legal. Para quem não assistiu o episódio anterior, a gente entrou um pouquinho da rotina de quem faz cirurgia de catarata no hospital. Que existem as cirurgias rotina, não rotina, né? Justamente para que a gente não atropele todo o processo de aprendizado. Isso. Vocês, como fellow, vocês já têm contato direto com essas duas cirurgias? Ou isso é uma situação que os próprios chefes vão orientando? Olha, vamos começar aqui, vamos melhorar esse passo para daí pegar um olho único, uma catarata pós-uveíte, catarata pós-vitrectomia. Como é que é isso no dia a dia de vocês? Pode falar. A gente, na verdade, tem contato com todo tipo de cirurgia, mas a gente não tá sozinho ali no momento da cirurgia. Então, uma cirurgia mais complicada, sempre tem o preceptor ali que vai passo a passo, faz isso, faz aquilo. Esse já é um pouquinho diferente, dá alternativas. Até antes de começar, a gente estava conversando sobre dispositivo para paciente que não dilata muito bem, aonde adquirir, como colocar. Então, os preceptores vão ajudando no passo a passo para trazer o melhor, assim. Mas eu acho que é até bom a gente ter acesso a tudo de uma vez, porque é esse ano que a gente tem para aprender isso. Então, tem que encarar mesmo, não tem... A gente começa sempre com as rotinas do começo do ano, e aí os chefes do centro cirúrgico vão vendo, ó, dá para aumentar o volume e dá para deixar cirurgias mais complexas, e assim vai indo. Então, a gente tem desde os mutirões, né, que o senhor perguntou da rotina. Então, assim, todo sábado nós temos mutirões para fazer, então nos mutirões são as cataratas rotina. Vai direto, que essa era a minha próxima pergunta. Explica para quem não passou pelo hospital, o que é o mutirão, como que acontece, qual é o volume? Todo sábado o hospital ele faz o mutirão cirúrgico de catarata. Então são as 3 salas, às vezes até mais, porque está abrindo até outra sala. E o mutirão cirúrgico somente de catarata. Ficam as 4 salas ao mesmo tempo rodando juntas, né? Fica um chefe do dia que vai te auxiliando. Então, nesse dia, eles marcam lá 60, 80 cataratas, com hora para começar e sem hora para acabar. E eles deixam até você um pouco assim à vontade, porque às vezes é o dia inteiro, se você quiser dividir em períodos com algum outro residente ou com algum outro fellow, né? Mas então um volume cirúrgico bem importante que é do hospital, porque você pensa assim, como que opera tanto e tem ambulatório como chefe, tem ambulatório, tem YAG laser e tudo. O volume cirúrgico é bem alto, principalmente pelos mutirões. Então, no sábado a gente pega para fazer os mutirões, além das cirurgias da semana. Em um sábado você faz 20 cirurgias? Faz 20 cirurgias. Eu até estava comentando com colegas numa sexta-feira que tem um mutirão amanhã, vai ser em torno de 20 pacientes deles. Mas todo dia é 20 pacientes, vocês vão acabar com as cataratas. E tem muito paciente ainda, né? Nossa, a fila que existe de catarata é gigantesca, né? E o senhor perguntou, doutor, a questão
da rotina, né? Então, às vezes, dia de semana, como você às vezes está sozinho na sala, ficam às vezes as cataratas mais não rotina, né? Que tem às vezes volume um pouco menor por sala, que daí você tá com o chefe do lado. Demora mais, né? Demora mais, né? Ou um dispositivo, como você falou, para dilatação, um anel capsular, tudo, né? Que são as cataratas não rotinas. E aí, no sábado, a gente divide entre os fellows ali para fazer as rotinas, que daí o volume aumenta bastante. É uma das coisas mais bonitas que eu vejo funcionar na nossa instituição, são os mutirões ali aos sábados, porque são anos de evolução de protocolo. Não é somente o cirurgião, é a equipe de enfermagem, são os anestesistas. É uma forma de trabalhar que são poucos centros cirúrgicos que eu conheço que funcionam tão bem, né? Mal dá tempo do cirurgião ir tomar uma água, porque já está pronto, é rápido mesmo que funciona. E a cirurgia de catarata, por possibilitar uma recuperação muito rápida, né, diferente da retina, o resultado é imediato. Então, vocês acabam dando alta para o paciente e já tem outro. Então, essa fila ela acaba sendo interminável, né? Mas show de bola. E aí, assim, eu sei que depende da escala de cada um, né? Mas quantas cirurgias de catarata vocês, nesses 4 meses aí desde meio de março até agora, a gravação desse podcast, meio de julho, quantas cataratas você já fez? Quantas cirurgias, né? Eu fiz 308 cirurgias de catarata já. Sozinho. Porque, igual o senhor falou, depende do rodízio, então eu tava com rodízio que eu operava, que eu tinha 2 blocos cirúrgicos na semana, mais os mutirões. Então teve uma semana que eu fiz 37 cataratas. Então, assim, né, um volume muito absurdo. E 308 eu fiz. E você, Jéssica? Eu tô em 220 pelos ciclos escala, que eu passei, né? pela escala. Mas eu que cheguei um pouco mais crua, né, que meus colegas, porque eu tive mais a parte clínica, dá pra ver um crescimento, assim, exponencial, com o volume, com a ajuda das pessoas. E a gente falou muito dos preceptores, até de nós, mas o doutor tava falando do centro cirúrgico, a enfermagem do centro cirúrgico é absurda, assim, do clínico também, e faz tudo funcionar ali muito bem. Então... tem uma coisa que eu acho que eu não sei nem se vocês sabem, mas todo final de mês, e eu já passei isso para vocês, inclusive a gente recebe um relatório que a equipe de enfermagem faz, da evolução de vocês. Então a gente sabe o número de cirurgias que vocês fizeram, o tempo que vocês estão levando em cada cirurgia, quantas intercorrências acabaram tendo. Isso tudo é importante para a gente saber a evolução, onde a gente pode ajudar, né? Isso eu acho legal, e a gente justamente vê esse crescimento de vocês de forma exponencial. Ainda na catarata em si, e eu acho que vale a pena que você, né, com toda a tua experiência, poder orientar. Uma vez que eles estão ali no SUS, e que o SUS não fornece lente tórica e tal, como é que você acha que chega num momento como esse, 200, 300 cirurgias de catarata em 4 meses, eles têm ainda 8 meses pela frente. E o ser humano ele acaba sendo movido por desafios. O que você orienta eles nesse momento? Fala assim, olha, você não tem lá uma lente tórica para o paciente naquele momento. A gente já vai chegar nos programas que a instituição oferece, mas na grande maioria você não tem essas lentes. O que você orienta? Olha, começa a trabalhar com a tua topografia, local de incisão, mudar a tua posição na hora da cirurgia, enfim, como preceptor, qual é o teu papel nesse momento em tornar, em manter a chama acesa? Sim, ao longo essa limitação do SUS realmente existe, não tem como, o SUS tem uma limitação de tratamento, mas não impede o raciocínio clínico, né? Muitas vezes a gente faz um raciocínio clínico do que seria o ideal, naqueles exames do paciente, discute. Muitas vezes a gente faz às vezes até um cálculo de uma lente tórica, mas se esse paciente tivesse um acesso a uma trifocal aqui, uma condição financeira, o que daria para fazer aqui, o que ficaria melhor? Não impede de estudar o caso dele desta maneira. Mas, ao longo do ano, ao mesmo tempo que tem esse lado assim, eu estou fazendo muito SUS, né, e ali não tem muito acesso. Tem as cirurgias, por exemplo, refrativa, que são via SUS, que isso existe, né, e também tem as cirurgias em que o fellow participa do nosso consultório privado, tá? Então, ao mesmo tempo que ele vai tendo essa experiência de volume no SUS,
ele também está passando no dia a dia dentro do meu consultório, por exemplo. Então aí a experiência é absolutamente diferente. Isso que eu sempre falo bastante quando a gente tem lá uma situação de algum médico que vem conhecer o serviço, né, um estagiário que vem, às vezes um R3, R2 vem conhecer, e ele também, a gente proporciona essa experiência também. Se eu não me engano, até o Rafael veio quando era R3 para conhecer. Isso, passei com o senhor no consultório. E passa um dia no consultório, que é o que vai acontecer depois no fellow novamente. E aí ele vê como eu converso com o paciente sobre a lente tórica, sobre a trifocal tórica, qual a minha linha de raciocínio para definição se eu vou fazer um tratamento com uma trifocal ou se eu vou fazer um tratamento de monovisão, né? Por exemplo, para esse paciente, qual que é o raciocínio. Então isso, ao mesmo tempo que ele está trabalhando no SUS a parte básica de volume, ele está nessa mesma semana no meu consultório vendo isso e vendo também o raciocínio em cirurgia refrativa, por exemplo. Ele está vendo como que eu conduzo o paciente para uma refrativa personalizada, com topolizer, por exemplo, ou não. Então, não tem tempo para ficar sem esse acesso à tecnologia e ao raciocínio clínico e à personalização do tratamento para o paciente, porque ele está ao mesmo tempo passando no meu consultório, no consultório do Dr. Marcelo Vilar, dos outros chefes e preceptores. Então, eu acho que fica bem completo dessa maneira. E uma coisa que eu julgo assim impagável, né? Eu diria eles passarem no consultório dos preceptores e pegar como que o Dr. Marcelo conversa sobre uma cirurgia refrativa, sobre uma indicação para uma trifocal, como que eu, Dr. Andreu, converso, né? Cada preceptor, às vezes, vai dar uma dica, uma maneira, uma frase. Como a gente vai no congresso também isso acontece. Às vezes eu assisto lá 2 dias de congresso e eu já vi um monte de coisa que para mim não foi nenhuma novidade. Mas às vezes uma frase, às vezes o palestrante dá uma dica ali do que ele fala, aquilo muda tudo. E pro fellow que está passando com a gente, que nunca viu como conversar com o paciente sobre o premium, sobre cirurgia refrativa, sobre abandonar o óculos, sobre a possibilidade, e ao mesmo tempo isso é um investimento, como eu sempre digo para os fellows, muitas vezes falam, eu queria aprender a vender a lente importada. Não é por aí, vamos mudar o raciocínio. Não está vendendo lente importada, você está entregando um resultado melhor. Isso é agregar um valor no nosso trabalho e no todo o nosso esforço, ao longo desde antes do vestibular, que a gente já estuda para ser médico muito lá atrás, né? E depois vem residência, vem muito período de preparo. Então, nada mais justo que quando a gente está trabalhando, a gente saiba dar valor no nosso trabalho e saber transmitir para o paciente esse valor e mostrar que o nosso resultado vai ser diferenciado. E por isso ele tem um valor agregado, seja numa Liu Premium, seja numa cirurgia refrativa personalizada. Parece que a gente está alinhado aqui, porque isso que você falou eu tinha notado. E nem sempre é fácil você conseguir transmitir em palavras todo esse benefício que acaba tendo. Então eu tinha anotado aqui, até para abordar esse tópico na nossa conversa, o quanto que a experiência, né, você observar a conversa do teu chefe com o paciente dele, o quanto que isso agrega para vocês. E aí eu vou colocar essa pergunta, mas já informando para quem está assistindo, enfim, que vocês também têm a oportunidade de, no mesmo ano de fellow, colocar isso em prática, porque vocês acabam atendendo consultas eletivas de pacientes convênios e particulares em outras unidades, e de alguma forma, antes aqui, né, a gente estava conversando e você falou assim, olha, eu estou com um paciente, vai fazer lente trifocal, enfim, o quanto que esse teu aprendizado no consultório com o preceptor te ajudou, por exemplo, nesse caso? Eu acho que muito, assim, que esses tempos aí, até essa paciente que a gente estava comentando, é uma paciente que já tinha passado por 2 outros médicos, provavelmente mais experiente, com mais anos de mercado do que eu, e que não tinham passado confiança para paciente. E ali,
pegando de cada preceptor, você vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você já aprende essa conversa, você já consegue passar mais confiança, e a gente estudando por conta própria também, a gente se sente mais seguro em oferecer o nosso trabalho ali. Então, a paciente conseguiu se sentir mais segura, até foi um super ganho para mim, que eu fiquei super feliz de ter conseguido transmitir isso para ela, e isso acaba nos impulsionando, né, para melhorar cada vez mais, assim, mas é pegando a conversa de gente mais experiente que a gente consegue colocar em prática mesmo, porque eu cheguei sabendo nada. É uma associação de fatores, né? Então, o conhecimento que vocês acabam adquirindo na parte teórica, a prática que o SUS ali fornece, com também a teoria que vocês estão vendo, não necessariamente de conteúdo, mas também da forma de lidar com o paciente, né? Era isso que eu ia falar, doutor. Porque assim, no SUS a gente pega o volume e a mão cirúrgica. No consultório a gente pega o tato, o jeito de falar e a indicação. E aí a gente tem um meio termo, que daí nós, como oftalmologistas, vamos, né, igual o senhor estava comentando, né, nas clínicas, nos trabalhos, achar o paciente correto, para a lente correta, com a sua responsabilidade, e você aprender, então esse paciente tem indicação de tal lente, e lá você tem a condição de você oferecer essa lente para o paciente, e aí você aprende. Então, com o volume cirúrgico, você aprende a parte de você ter a mão cirúrgica. No consultório, você vê o que o chefe está fazendo, como ele está conversando, como que ele faz a indicação, e depois você consegue colocar em prática isso. O que eu acho interessante também é que as pessoas podem estar se perguntando, puxa, mas e eu vou ter oportunidade de, como fellow, de ter contato, eu fazer essas lentes premium, essas lentes trifocal? Isso é legal a gente colocar aqui. Vocês vão começar isso agora no segundo semestre, né? A ter contato, são algumas cirurgias que vocês acabam tendo essas lentes para oferecer para o paciente SUS, então vocês selecionam esses pacientes. Conta um pouquinho mais, você, Rafael, sobre como que é essa seleção, como é que é feito isso para esses pacientes? A gente vai ganhar algumas lentes, né? Nós como fellows. E aí a gente já foi avisado, vocês vão ter direito a um número X de lentes premium. Ou tórica, ou trifocal, ou foco estendido e tudo mais. E já procurem os pacientes. Aí com o volume do SUS no ambulatório, né? Que é um volume grande também, então você consegue achar paciente. Você acha desde aquela catarata hipermadura que tem que fazer cirurgia para ontem, até uma paciente super rígida que seria muito bem beneficiada por um outro tipo de lente. E aí a gente consegue selecionar esses pacientes para colocar esse tipo de lente premium, né, que a gente fala. Então a gente tem esse contato com a lente também. Perfeito. E Jéssica, ali no Centro Cirúrgico do SUS, vocês têm a oportunidade de fazer troca de LIO quando a LIO está opaca? Vocês têm contato com isso? A gente tem sim, a gente tem dias específicos, né, que é uma cirurgia mais demorada, uma cirurgia mais complexa. Então, a gente tem dias específicos de escala em que a gente faz a troca, aprende a explantar, aprende a colocar uma ali no lugar. Então, a gente tem suporte para isso, sim. Não fica só na catarata. Não fica só na catarata. E saindo agora da catarata, indo para a cirurgia refrativa, qual é a oportunidade, como que funciona o setor de cirurgia refrativa para o fellow? Eu até eu acho que os fellows estavam meio receosos com essa parte, porque em outros fellows a gente não vê muitas pessoas fazendo a refrativa, então a gente achou que ia ser um N baixo, mas eu já fiz umas 30, então tem a oportunidade sim, a gente aprende a fazer, a gente aprende a lidar com o pós-operatório, a gente acompanha o paciente. E é um resultado super legal, assim, que os pacientes ficam muito, muito felizes, muito satisfeitos. E é bem bacana, assim. Nós estamos entrando no final, já fui alertado aqui do tempo. É importante mencionar que também tem as aulas teóricas, né? Tem os Grandhounds, vocês apresentam casos, que normalmente são casos complexos, enfim, junto com os preceptores auxiliando. Então, e eu acho que uma coisa que também é diferencial é o fato do Hospital de Olhos ter todo o suporte de todas as subespecialidades por trás. Então, tive uma complicação no início, a equipe da retina está ali, desenvolveu glaucoma, tem a equipe do glaucoma, e vocês têm esse suporte por trás, isso também dá uma segurança no início que é importante, né? Mas eu queria ouvir de vocês, porque existe sempre um questionamento daquela pessoa que procura a nossa instituição. Puxa, mas vocês não oferecem bolsa? E
não existe realmente uma bolsa fixa, que nem a Bolsa MEC, mas é importante, eu acho que vocês colocarem aqui, que apesar de não existir a bolsa, a instituição ela oferece questões que inclusive estão na escala de vocês, como o pronto atendimento, os plantões, né? E são remunerados. Eu queria ouvir de vocês um pouco da experiência de cada um nesse sentido, se chega a ser como se fosse uma bolsa. Começa você, Rafael, por favor. Sim, doutor. Chega como se fosse... Chega o valor de uma bolsa, às vezes até mais. Porque na nossa escala, dependendo do rodízio que você está, você tem um número maior ou menor de pronto atendimento. Então, a gente trabalha para o hospital, né? A gente também dá plantão ali no pronto atendimento e esse plantão ele é remunerado. Então, dependendo do número de rodízios, de plantões que você está no seu rodízio, você consegue receber um valor igual ou até maior que uma bolsa. Então, não é uma bolsa oficial, né? Que tipo assim, um valor fixo, mas você recebe sim um auxílio, vamos dizer, que ajuda bastante. Uhum. É algo a completar, Jéssica, nesse sentido? Eu acho que é isso. E mesmo nos estágios que a gente não tem tanto pronto atendimento, que é remunerado, existem ambulatórios diferenciados que a gente consegue participar e ganhar remuneração por isso também. Então, acaba compensando. Sem sair do hospital, que isso também é bem legal, bem interessante. Exercendo só oftalmologia. Exato. Sim. Que bom. Eu acho que é isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Foi bem legal, acho que bem esclarecedor para quem está querendo, né, objetivando fazer parte da nossa equipe. E fica já o convite para você que está assistindo. As inscrições já estão abertas, seja para fazer especialização, seja para fazer o fellowship em catarata e cirurgia refrativa.